Aprovado ao Parlamento. Eles não fazem fintas só com a bola. Está no ar. Finta parlamentar. Em Munique, brilhou com arte. Lateral como ele não há. E a mal no bolso, gol à parte. E a taça veio para cá. Obrigado, Nuno Mendes. Obrigado, Portugal. E então, Miguel, como é que viveste essa conquista? Vivi como todos os portugueses, nervoso, irritado desde antes do jogo, com 11 inicial, porque alguém tem a capacidade de ainda ser mais teimoso do que eu. Achas que as escolhas do Roberto Martínez foram erradas, então? Eu acho que as escolhas de Roberto Martínez foram erradas no pré-jogo e durante o jogo. Não concordaste com as alterações que ele fez durante o jogo, então? Não, para mim acho que já tinha ficado visível que o João Neves não era capaz de fazer a posição de lateral direito. É um jogador o qual reconheço muita capacidade, mas está pouco adaptado e apesar de ter uma capacidade pulmonar muito acima da média, acho que não tem o conhecimento tático para ser lateral direito. Pois, E, exato. princi- Diz e isto? principalmente num jogo que ias ter pela frente algo muito diferente daquilo que tinhas com a Alemanha, uma frente muito mais móvel, maior dinâmica com os laterais por parte Pois. da Espanha e tornou-se muito difícil para o próprio João Neves e foi muito ingrato. Eu queria entrar mesmo por aí, Miguel. De repente, nos gravamos na passada segunda-feira, desde então Portugal teve 2 jogos, nós podemos tocar então um bocadinho no jogo da Alemanha e depois tocamos um bocadinho no jogo da Espanha, então. Porque são 2 jogos completamente diferentes. Sim, o jogo do Portugal-Alemanha, a Alemanha entra muito mais forte do que Portugal, mas também é preciso relembrar que a Alemanha está numa fase de reestruturação, Sim. tal como a É própria verdade. seleção italiana, mas não deixa de ser uma super poderosa seleção a nível europeu e mundial. Sim. Depois o Já jogo não ganhava há 25 anos, não foi? Sim. E acho que foi uma vitória muito bem conseguida por parte da seleção portuguesa, muito na raça, muito na luta, e propriamente a nível tático focou um pouco, mas também denotaste, e se calhar vendo o jogo também um pouco da Alemanha-França, há uma grande descoordenação, e tu vês isso no segundo golo da França entre setores por parte da seleção alemã. Sem dúvida nenhuma, sim. Eu achei por acaso interessante, eu vi numa página da internet, já não sei qual foi, vi não sei se até foi no GoalPoint, que eles fizeram um mapa de calor da movimentação do João Neves no jogo com a Alemanha. E eu achei aquilo muito interessante, a mobilidade que hoje em Sim. dia o futebol tem. Achei isso muito engraçado, porque quando Portugal atacava, Portugal praticamente defendia a 3. Há 3, ele subia para meio campo. Exatamente. Epá, é como tu disseste, mas é tal coisa, exatamente como tu disseste, era um jogo completamente diferente com aquele que tínhamos com a Espanha e já era previsível que não desse certo. A questão é que o Roberto Martínez insiste muito nisso, que é Ah, na subida, na fase de ofensiva, os laterais acabam por subir e até por vezes aparecer muito por dentro. E há um lance, se não estou em erro, na primeira parte do prolongamento com a Alemanha, com a Espanha, que o próprio Nelson Nascimento aparece quase na zona na marca de penalti. Só que é assim, sim. é muito importante eles terem esse efeito de surpresa, mas ele só é eficaz se efetivamente o jogador tiver uma boa habilidade e uma boa capacidade de remate. Pois é, sim, é verdade, sim, eu recordo-me desse lance. É Sim. visto que arrematou contra o próprio. Contra o próprio Contra o Cagadinho. próprio pé. Contra o Gonçalo Ramos, se não estou em erro. Nem tocou. Nem tocou, não. Não. Pensei que tinha tocado. Epá, eu acho que Portugal está de parabéns. Eu acho que nós ganhamos a taça da Liga das Seleções, não é? Mas eu acho que, para além da importância do torneio, porque é sempre um torneio oficial e por isso estamos de parabéns, eu acho que esta vitória pode trazer coisas anímicas muito boas para os jogadores em preparação para o Mundial. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a vitória deixa-me feliz pela vitória em si e pelo troféu, mas muito mais que isso, deixa-me feliz porque eu vejo um grupo unido e cada vez mais feliz e contente a preparar-se para o Mundial. E eu ontem vejo coisas muito boas no Mundial com o estado anímico em que eu vejo os jogadores de Portugal. E se o Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, etc., continuarem na forma que estão. E nós já falávamos disso em off. A seleção portuguesa é uma das melhores seleções do mundo. Sim. A nível de plantel tem uma grande capacidade.
A questão não é a semana essa. passada, acho eu, a semana passada ou há 2 semanas, tu disseste uma coisa que eu acho que foi o Bruno Fernandes que disse, não foi? Exatamente. Que era Exatamente. que as outras seleções respeitavam mais Portugal do que Portugal ele próprio. Qualquer coisa assim, se não sei mesmo. Exatamente. E é verdade. E é verdade, é verdade, é verdade. E eu só tenho pena de uma coisa que é, e eu queria tocar também um bocadinho nele, que era no Cristiano Ronaldo. Tenho pena do Ronaldo não ter tido esta geração enquanto estava no seu prime, sabes? Sim, Portugal. e visto que pronto, marcou o gol, é verdade, um gol muito importante, mas esteve muito abaixo na questão da ligação. Sim, sim, sim. A descer no terreno para ligar, ao contrário, por exemplo, do Oyarzabal, Pois. que parecia que havia dois Oyarzabal em campo. Tal era. Ele descia tanto que o Inácio às vezes ficava na dúvida, eu acompanho Uhum. ou deixo estar, porque ele depois ele é um avançado muito móvel. Pois é. E depois também deixa-me destacar um outro jogador que esteve muito bem, e os dois da Real Sociedade, é o Zubimendi. Sim, 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 sim. Incrível. Acho que quem teve um bocadinho mais apagado, mas também foi devido à grande exibição do Nuno Mendes, foi o Yamal, eu acho. Quem? O Lamine Yamal. Quem? Aquele jogadorzinho que está no bolso do Nuno Mendes. Já sei, já sei, já sei. Não viste o Nuno Mendes a arrumar um jogador no bolso do início do jogo? Pô, o Nuno Mendes é que está mesmo numa forma fixe. O Nuno Mendes arrisco-me a dizer que neste momento, atenção, neste Uhum. momento, o melhor lateral esquerdo. Porque ele tem uma coisa que tu, a nível Sim. ofensivo, tens muitos jogadores tens muitos laterais com grande capacidade e preponderância ofensiva. Mas um jogador que consiga completar a sua capacidade ofensiva e complementar com a capacidade defensiva, acho que neste momento não tens ninguém como o Nuno Mendes. Acho que não também. Que jogão, que jogão. A questão é que não foi só um jogo, o jogo da O Alemanha torneio? igual. Foi o torneio, exatamente, pá, que jogão. E eu antes de passarmos para a parte política, eu queria só deixar já aqui a minha finta da semana, que vai para os adeptos portugueses da seleção, um, que foram o 12º jogador que Portugal precisava, de certeza absoluta. Estão completamente de parabéns. Um, Acho que se juntaram ali um conjunto de adeptos portugueses ali do centro da Europa, que sentem a seleção ao longe, não é? E poderem ver a seleção de perto, de Ter certeza um pouco de absoluta. casa, ter um É, pouco de casa longe. exatamente, ter um bocadinho de casa ao longe e fizeram um trabalho incrível. No jogo com a Alemanha, surpreende e me parecia que Portugal estava a jogar em casa. Sem Que, dúvida. que jogão, que jogão. Acho que foi histórica a festa que os adeptos portugueses fizeram. A minha finta da semana tem de ir para eles, a finta é toda deles, fiéis até ao fim. Portugal estava a perder e eles sempre a apoiar. Uh, e protagonizaram sem dúvida nenhuma momentos fantásticos à equipa. No final do jogo, nós vemos a cumplicidade entre os adeptos e os jogadores, a união entre os adeptos e os jogadores, com countings no fim do jogo. E pá, fantástico. Estão de parabéns os adeptos portugueses, sem dúvida nenhuma. Pá, já que estás nessa senda da finta, também aproveito e dou a minha finta. A minha finta vai para alguém pelo qual eu tenho também muito apreço por ter sido formado na Academia Cristiano Ronaldo, no Sporting. É exatamente o Nuno Mendes. Foi um torneio que, tendo em conta, o Nuno Mendes sempre foi um jogador com uma grande capacidade, mas por vezes quando atingia o topo exibicional era muito fustigado por lesões musculares. Já no Uhum. Sporting foi assim, na primeira época do Paris Saint-Germain também. É um jogador que, se estiver bem fisicamente, é muito difícil encontrar um lateral como ele. Por isso, a minha finta da semana tem de ir para o Nuno Mendes. O Nuno Mendes, Para deixa-me só fazer-te uma pergunta. O Nuno Mendes foi campeão pelo Sporting, não foi? o Nuno Mendes foi campeão pelo Ok, Sporting. ok. Não tinha a certeza absoluta. Ok, ok. Pá, É isso. eu recordo-me do Nuno Mendes no Sporting, mas nesta época é que eu comecei a ver mais outra vez o Nuno Mendes. O homem está numa forma. Tenho Ele muita até pena tem que não um... tenha passado pelo Porto. Ele até tem um gol no Sporting muito semelhante ao que marcou ontem, que é um gol Ok, contra o Portimonense. ok. Que é muito semelhante, em que vem desde trás num slalom gigante e acaba por vir para o centro e rematar cruzado. Grande gol contra o Portimonense. Sou contente fez isso contra a seleção espanhola, a campeã europeia. Também, Vamos aprender com também, o time, também, não é? também dá. Não Olha, é? só para terminar aqui a parte do futebol, deixa só aqui uma pequena bicada. Ouvi dizer que o Porto teve um jogo amigável para preparar o Mundial de Clubes. Pronto, ok. Não sei se queres falar sobre esse assunto. Pá, queria falar sobre o empate do Benfica com o Torriense. Não sei se... Não, Zidane de Évora.
Com o Lusitano de Évora, foi. Foi a Conceição de Évora que está a preparar a final do Campeonato de Portugal. Epá, do Porto, eu vi umas imagens de acho que Eu vi o segundo gol. exatamente, contra o Riga partilhou nas redes sociais. Epá, aquilo. Epá, eu não sei o que dizer. Aquilo parece-me uma equipa madura. Não. Confesso que estou com um bocadinho de medo do jogo contra o Palmeiras. A melhor parte é que são horas que de repente um gajo consegue não estar a ver o jogo. Ok, é verdade. A melhor parte Olha, é essa, do Mundial de Clubes. Epá, Henrique, diz isto. eu hoje sei que parece que estou aqui um bocado em modo acelerador, mas eu não sei se o teu cartão vermelho vai para o futebol ou não. O meu cartão vermelho não vai para o futebol. A minha Pronto, quote da semana é que vai para o futebol. Pronto, a minha também vai, por isso vamos os dois para a quote da Vamos já semana para a quote. e eu dou o meu cartão vermelho e isto fica quase pronto. Exato, é verdade. E depois o meu cartão vermelho faz ponto para a parte política. Ok. Então, vamos a isso. Bem, a minha quote da semana é: estamos aqui para a vitória, eles são fortes em duas coisas. São jovens e são rápidos. Nós somos maduros e experientes, portanto temos de os travar na primeira meia hora. Não podemos correr o risco de eles marcarem 2 ou 3 golos e termos de correr atrás. Quem é que disse isso, Fê? Sim. Isso parece-me uma frase, pá. Deixa cá ver. Isto parece-me uma frase assim de. Epá. Se quiseres posso falar da maneira que esta pessoa fala. Tem tipo um stock, é? Não, é parecido. Vou-te ler. Vá. Faz aí um bocadinho de Luís Franco Bastos. Bom, eles são fortes em duas coisas. São jovens e são rápidos. Nós somos maduros e experientes. Portanto, bem, temos de destravar na primeira meia hora. Não podemos correr o risco de eles marcarem 2 ou 3 golos e, bom, temos de correr atrás. Foi, não sei, pá, sinceramente. Foi o Nem Marcelo, sei. não. É o professor Não sei. Marcelo, o Presidente da O República, Marcelo, já te parecia, pá. comentador esportivo. Grande Marcelo, pá. Isso foi antes do jogo, foi? Uhum. Da final, foi? Entrevistado pelo grande Nuno Luz. Pá, grande Marcelo. Fogo. E não é que dê certo. E não é que os jogadores fizeram o que o Marcelo disse. É verdade. O Marcelo tem as presidenciais agora em janeiro, sai, temos as presidenciais, ele sai. Eu acho que ele tem aqui uma hipótese de A meio ser. da, a meio da semana criticamos o homem por ter falta de sentido de estádio. Pode ser adjunto aqui do Do Roberto Roberto Martínez. Martínez, né? Pá, não sei. Vai ter algo ao Ricardo Carvalho. O motivador da seleção. A minha frase, é a seguinte. Agora acho que vais adivinhar, que é muito fácil, mas pronto. Queria deixar também a nota. Sinto-me impressionado. Pela seleção, se tivesse de partir uma perna, partia. Eu vi. Viste essa? É o Papai Cris. É verdade. E queria deixar aqui esta nota aqui ao Cristiano, porque a minha fita da semana queria mesmo que fosse para os adeptos, não tinha dado ao Cristiano, porque 40 anos sentiu uma dor na perna no aquecimento, foi a jogo, jogou o jogo quase todo. O compromisso que o Ronaldo tem em campo, acho que tem que ser levado a sério por todos os jogadores jovens e os jogadores jovens têm que olhar para o Ronaldo como um exemplo, tem que ser visto como um exemplo para os jogadores jovens que querem seguir o futebol. E está de parabéns, não é? Um gol, conseguiu que o jogo fosse a penaltis, também nos levou à final contra a Alemanha, já não tem velocidade contra a Espanha no jogo com a Alemanha, já não tem a velocidade de outros tempos, já não tem tantas qualidades de finalização de outros tempos, mas está sempre no sítio certo, a inteligência está lá e Basta uma oportunidade, basta uma. exatamente, continua a bastar uma oportunidade. E eu acho que é uma frase e um gesto que inspira sem dúvida nenhuma a equipa e reforça aquilo que é o papel do Ronaldo na seleção e muitas vezes também já o critiquei no passado, por exemplo, eu critiquei no Euro do ano passado, quando ele teve de jogar o jogo com a Geórgia. Diga uma coisa, e também reforça aquilo que é a nossa grande qualidade em ortopedistas. É de uma confiança brutal.
Verdade. Mas pronto, queria deixar também este. É uma quote da semana, mas eu já sabia que ias adivinhar. Mas pronto, fica aqui também o meu reconhecimento ao Ronaldo, que merece, sem dúvida nenhuma, todos os elogios. Tu nisto das cores da semana estás a dar pancadaria. É verdade. Adivinhas o Marcelo, depois da imitação. Bem, o meu cartão vermelho da semana vai nada mais nada menos que para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. E vai pelo facto na entrevista pós-jogo com a Alemanha nunca ter decifrado aquilo que seria o futuro. Ele pode neste momento estar a dizer que Roberto Martínez tem contrato até 2028 e vai se manter à frente da seleção portuguesa para o Mundial de 2026, mas cheira-me que não seria isso que estava na mente de Pedro Proença caso o resultado tivesse sido diferente. E a questão de não ter abordado com frontalidade, eu compreendo que se ele dissesse algo como o Roberto Martínez não continuará, poderia fazer com que externamente tivesse efeitos negativos, mas internamente creio que já se tivessem conhecimento da situação. Por isso, acho que o Pedro Proença deve ter sido muito mais frontal na tomada de decisão. Concordo completamente com o que estás a dizer. Eu acho que, há bocadinho estava a dizer que, em termos anémicos, esta conquista foi importante para Portugal e não tanto pelo troféu em si. Mas eu acho que esta conquista ainda é mais importante para o Roberto Martins. Para se Para manter mim na frente. é na Ruca 26. Para mim também, agora está. É só colocar as peças no sítio certo. É só isto, Roberto Martínez. Exatamente. É não Não inventar. Não inventar. Deixa o jogador jogar a bola. Nada de Jorge Jesus à tática já JJ. Exatamente. Pá. E depois existe uma coisa que é para o ano. Ainda temos mais um jogador, não é que é o Rodrigo Moura com 19 anos já, com mais uma experiência. Portanto, é só colocar os jogadores no sítio certo e nós podemos fazer um Mundial espetacular. Eu também deixa-me dizer uma coisa, só para terminar aqui a parte do futebol. E o Kanda também, não é? E o Kanda, mas o Rodrigo Moura a jogar com os colegas de equipa, obviamente que vai sempre sobressair. Não sei que agora o Porto está lá e trocar. Não gosto de agora, que depois isto dá. Dá-lhe a tua Nunca dá parte certo. é melhor. É melhor não agora. Uma nota aqui: o Rodrigo Moura foi o segundo jogador da seleção, acho que na história, que conseguiu ganhar um troféu oficial sem nenhuma internacionalização. Primeiro tinha sido o José Sá. Olha, menos um equipamento para lavar. Menos o equipamento para lavar, exatamente. Pá. E se ele quiser mandar a camisa para a gente, também aceitamos. Sim, eu aceito. Se ele quiser mandar a camisa da seleção, também aceitamos. O meu cartão vermelho da semana vai para a tua quote da semana. Para a pessoa que diz. E eu não preciso de explicar muito, porque toda a gente já sabe o que é que aconteceu, acho eu, não é? Um evento caricote, no mínimo caricote, protagonizado pelo nosso presidente Eu Marcelo acho que, Rebelo. não sei se tu viste, mas o Finta Parlamentar fez um vídeo no TikTok sobre isso. Vi. Disse sim, senhor. Aconselho a irem Tudo ver. a irem lá ver, exatamente. O que é que se pode dizer sobre este gesto do Marcelo? Deixa-me um bocadinho. Não me deixou em choque, porque nos últimos momentos já temos visto coisas do Marcelo que não fazem muito sentido, não é? Mas esta foi um instinto defensivo do Marcelo um bocadinho estranho dentro daquilo que é o diálogo democrático que nós estamos dentro do nosso país. E foi uma reação completamente desproporcional. E para alguém com a experiência dele. Exatamente. E nada compatível com o corpo que ocupa. É este ponto que eu quero chegar. E pronto, pá. E é um gesto político que já não terá consequências em termos de resultados eleitorais, porque ele não pôde se candidatar mais. Mas o Marcelo que temos visto nestes últimos tempos, neste último mandato, não tem nada a ver com o Marcelo que tínhamos visto inicialmente. E por isso o meu cartão vermelho da semana vai para o Marcelo por esta atitude que teve na Feira de Livro de Lisboa. Vou-te deixar aqui uma pergunta retórica. Será que o Marcelo, no segundo mandato, é efetivamente o verdadeiro Marcelo? Pois. Mas não digo. Bem, a falar em presidenciais, também tivemos a apresentação da candidatura de António José Seguro. Tínhamos aqui a falar da semana passada.
E efetivamente concretizou-se. Já não é um candidato a ser candidato, é efetivamente agora um candidato. E já surgiram aqui as primeiras críticas. Uma delas é por parte de Mariana Vieira da Silva, que refere que seguro não tinha conhecimento sobre aquilo que é a ideia política do candidato. Ela até diz, e passo a citar: "Não me parece que o trabalho político de António José Seguro nos últimos anos e aquilo que representa possa servir para agregar tudo o centro-esquerda. Não podemos olhar para as qualidades políticas para ser Presidente da República como algo que é banal." E ainda tenho a esperança que António Vitorino, ou outro candidato que representa o centro-esquerda de forma mais alargada, possa ser candidato. Bem, Ok. temos aqui aquilo que é a tal questão de que parece que não vai ser agregador, e é importante que o Partido Socialista acabe por ter uma decisão que seja muito ponderada e que seja muito assertiva, porque apesar de sabermos que as candidaturas a Presidente da República serem unipessoais, é também importante que o Partido Socialista esteja do lado de uma candidatura vencedora para continuar e para dar o seu impulso à senda de vitórias que nos últimos tempos têm sido escassas. Bem, por falar Tivemos... também a apresentação... Exatamente. Era isso que ia dizer, ia dar o mote, ia dizer, tivemos também uma apresentação de um candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Exatamente, tivemos aqui a apresentação da candidatura de José Luís Carneiro. Em princípio será a candidatura única e por isso será eleito o novo secretário-geral do Partido Socialista. No final deste E mês, não é? De junho. sim, Uhum. no final de junho. Além disso, Henrique, também na política, novo governo, não é? No governo, é verdade. Novo ou igual, não é? Novo governo, mesmas faces. Ok. Mas mesmas faces, mais pastas para cada. 2.0. Epá, na vida dizem que é preciso dar segundas oportunidades, não é? Vamos ver como é que vai Ou correr. 3 ou 4. Ou três ou quatro, é verdade. Vamos ver. Bem, é só Estou para com dizer, medo desta. Como é que vai ficar o estado da saúde? são 16 ministros, Uhum. 43 secretários de Estado. Pouca É coisa. é o segundo maior governo da história de Portugal, democrático. Fica igualado com, com o de Francisco Pinto Balsemão, e que só foi ultrapassado mesmo pelo de António Costa entre 2020 e 2022, que tinha 70 membros. Pronto. Uma nota só para deixar que é o governo com o menor número de mulheres da última década. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Estamos a Ok, falar num ok. governo com 60 pessoas e apenas nos quais 20 são mulheres. Pois é. Sabes o que é que eu te digo? Que se a lei da paridade se aplicasse à Constituição do governo, havia aqui um claro incumprimento. Epá. E depois, É verdade. e depois existem problemas, estavas a dizer, e é verdade. Estávamos a brincar com isso no início, mas é verdade. No início, mas é verdade. Que é que existem problemas no nosso país e depois mantém-se as pastas nas mesmas pessoas. Sim, e pronto, nós já falamos da questão aí no TikTok relativamente à junção do Ministério da Juventude, do Uhum. Desporto e da Cultura, que para mim, e do meu ponto de vista, é que também partir esse é um erro crasso. Mais uma vez deixa a cultura um pouco, ou muito, esquecida neste caso. E eu, se eu tiver de congratular para alguma coisa que foi feita a nível de junção de ministérios, é só um, é o de Economia com o da Coesão, porque acho que vai ser muito importante para a aplicação do PRR. Ok. Também para não dizerem que sou de tirar farpas, também, também deixar aqui um ponto positivo. Mas de resto, e era que ele dizia, não houve alteração no Ministério da Saúde, houve sim no da Administração Interna, que as críticas já o faziam prever. Agora, relativamente à saúde, eu acho que vão ser meses complicados. Muito complicados, muito complicados. Agora E no. acho que é melhor nem abordar muito esse tema, porque cheira-me que será tema recorrente nos próximos episódios. Exatamente, exatamente. E temos também de falar de um acontecimento aqui no Sul, não é? Aqui na nossa Qual, terra. Henrique? Qual? O acontecimento do pá, 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 pá. Inserir sons de metralhadoras Valha-me de... um,
Tens alguma coisa a dizer? nem vou referir o nome do deputado nem do grupo parlamentar, porque eu acho que é fácil de decifrar. Muito fácil. Teve uma postura lamentável na Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores. Eu acho que, tendo em conta a função que exerce, é o tipo de discurso que não se deve ter. E também existe alguém que serve para efetivamente ter alguma intervenção nesse sentido, que é o Presidente da Assembleia, Exatamente. que neste caso é Luís Garcia, que Estava, não interviu. estava lá para moderar, não é? Está lá para moderar o debate. Sim, e o decorrer dos trabalhos, e não o fez, deixando que a situação se arrastasse por mais tempo e acabando por levar àquelas declarações inaceitáveis. Eu acho que efetivamente a região sofre deste grave problema de saúde pública. E deve ser, sim, tomadas decisões no âmbito da prevenção, no âmbito da promoção da saúde e do tratamento, mas que, por vezes, e continuando nesta senda, denota-se que alguns têm o intuito de fazer completamente o oposto. E não é com esta postura que se vão resolver estes problemas, mas sim agravá-los, porque é preciso ter em conta que, ok, também não é com a normalização da situação, mas também não pode ser com aumentando o estigma relativamente ao tema em causa. Eu até falava contigo agora durante a semana em UF e nós dizíamos já tanta gente a estudar isto, não é? Tanta gente que procura realmente soluções para este problema que está sem dúvida a investigar aqui a nossa região e depois mas isto já é a retórica do Chega, que é tentar resolver problemas complexos com soluções simples. Aquilo não pode ser chamado de uma solução. Mas, mas efetivamente é muito triste. É lamentável. É lamentável. É muito É triste. lamentável. Porque Mas também aqui deixa-me dizer-te que aponto o dedo ao governo, porque o facto de nós temos o programa regional da redução dos comportamentos aditivos e dependências 2021 2024, já devíamos ter o de 2025, que só vai ser apresentado no fim deste mês. Eu acho que, tendo em conta que nós temos uma task force criada exatamente para o efeito, nós deveríamos agir com muito mais ponderância e devíamos efetivamente ter uma intervenção muito mais preparada e detalhada. Henrique, está feito. Não te posso abandonar sem uma poema. Pergunta. Uma pergunta, ok. Um poema. Quer dizer, um poema. Não, Poemas é a semana passada recitaste poemas. Portanto, não, recitei poemas, já fiz aqui uma quadra para o Nuno Mendes. é verdade, por isso é que eu estava a dizer. Para ti. Pensava que tinhas um poema para mim agora para acabar. Para mim, agora. É a pergunta da semana, não é? É a pergunta da semana. Então. Batata doce ou inhame? Difícil essa, mas vou para a batata doce. Eu vou para o inhame. Vais para o Mas inhame. um bom inhame. Sim, tem que ter aquele nome manteigante, não é? Exatamente. Eu acho que é mais difícil e eu escolhi a batata doce por uma razão. Que é, eu acho que é mais difícil arranjar um inhame de qualidade do que uma batata doce de qualidade. É uma boa resposta. Vê-se que já estás há alguns anos envolvido na política. Mas também um bom inhame. Engraçado, só mesmo antes de terminarmos, nós, desde que começamos o podcast, o Sporting ganhou a Taça de Portugal, ganhou o campeonato, Portugal foi campeão do europeu de Sub-17 e agora ganhamos a Liga das Nações. Todas as semanas. Todas as semanas eu tenho um troféu para levantar. É verdade. Ando em semanas de competição de corrida, senão isto para o Figa tinha sido muito ruim. E para as costas. A carregar esses troféus todos, não é? Mas também. Eu pego o ombro como o Ronaldo. Que ia deixando que ia a taça. E o Vitinha também. Aquela taça deve ser pesada, pá. Aquela taça, eu estava com manteiga, não sei o que é que o Pepe meteu ali. Ela parece-me pesada. Bem, para a semana, provavelmente ninguém ganha num troféu, que eu me lembro. Mas... Ainda não acabou o europeu de Sub-21 para a semana.
Isto é um podcast vitorioso. Para quem não sabe o que é inhame, pesquise no Google. É verdade. E até para a semana. Até para a semana.